Você conhece Ted Bundy? Theodore Robert Bundy nasceu em novembro de 46 nos Estados Unidos e desde a sua infância a vida dele já foi uma confusão completa. Acredita-se que o avô dele abusava da mãe e ele acabou sendo fruto dessa relação. E por conta disso os avós adotaram ele e ele passou boa parte da vida dele acreditando que a mãe dele na verdade era irmã. Quando ele tinha 4 anos, ele se mudou com a mãe dele para casa de alguns parentes e ela conheceu que seria o novo esposo dela, que daria o sobrenome Bundy pro Ted. Esse esposo novo que deu o sobrenome, ele ficou tentando manter uma relação de pai e filho, tentou estabelecer uma relação, mas ela não dava certo, porque ele acreditava que a mãe dele era a irmã, então nunca conseguiu estabelecer esse vínculo pai, mãe, filho, por conta dessa confusão toda. O Ted ele era meio retraído durante a adolescência dele, mas mesmo assim ele fazia parte da igreja metodista e ele era escoteiro também. E em 68 ele começou a universidade e ele acabou voltando para a cidade dele e lá ele descobriu que a mãe dele na verdade era a irmã dele, o que eles chamavam de irmã na época. E esse evento acabou tendo muito impacto nele porque ele passou uma vida inteira acreditando que a irmã era a irmã. E aí essa descoberta já estremeceu muito mais as relações familiares que ele já não tinha antes. Depois que ele descobriu todo esse problema da família, né, esse trauma meio que foi apresentado pra ele, ele se mudou novamente e lá ele conheceu uma secretária, ele se graduou em psicologia e ele começou a fazer direito. Só que nesse período ele reencontrou uma ex-namorada que tinha abandonado ele há um tempo atrás. E eles ficaram juntos, ele pediu ela em casamento e de repente ele largou ela. E da mesma forma que ela tinha feito com ele quando ela terminou. E a partir desse momento começou a onda de crime dele. Ele era uma pessoa muito atraente, ele era bem convincente, então era não fácil, mas ele conseguia atrair as garotas de uma forma muito fácil. Os alvos dele, né, o padrão que ele procurava eram universitárias. E o modus operandi dele era sempre usar um gesso no braço ou na perna e ele atraía essas garotas pedindo ajuda pra elas, pra ajudar a levar alguma coisa no carro. E quando elas se aproximavam do carro dele, ele acabava matando e colocando no porta-mala. Ele fez diversas vítimas por universidades e campos e repúblicas. E em 75 ele foi preso, mas ele não foi preso pelos crimes. Ele estava numa rodovia em alta velocidade e a polícia parou ele, porque ele, quando percebeu que estava sendo seguido, ele abaixou o farol e começou a passar em faróis vermelhos e a polícia acabou parando ele por conta do excesso de velocidade. E quando abriram o porta-mala do carro dele, encontraram picador de gelo, corda, algemas, tinha uma meia com furos como se fosse dos olhos. E os caras acabaram prendendo ele achando que ele fosse um assaltante, não associaram ele com os crimes. Uma das mulheres que ele tentou assassinar, ela conseguiu sobreviver e ela acabou fazendo uma descrição dele e muitas mulheres que lembravam da descrição do carro e tudo mais, quando essa moça relatou, lembraram que chamavam ele pelo nome de Ted, ele se apresentava como Ted. Esses crimes aconteceram em várias cidades diferentes e as polícias locais elas não associavam que era a mesma pessoa que estava cometendo, mesmo tendo um padrão nos crimes e nas pessoas que eram os alvos, os lugares que elas eram procuradas. E aí essa moça fez essa descrição dele e quando ele foi preso, a polícia não fazia nem ideia de que ele era o assassino que estava matando em várias cidades e vários locais diferentes. Uma das vítimas dele que sobreviveu, ela fez um retrato falado dele e algumas pessoas identificaram que ele se apresentava como Ted. E quando a polícia soltou isso, a namorada dele da época, Elizabeth Kendall, ela viu e fez uma denúncia anônima para a polícia falando o nome dele. Então quando ele foi preso, eles tinham essa informação de que ele era o cara, mesmo o policial não sabendo na hora que ele era o cara. Quando ele foi preso, associaram os crimes com ele, então ele foi meio que automaticamente já condenado. Ele teve o julgamento
né, por conta do jeito dele, de todo o charme, a forma de falar, ele era manipulador, ele tinha algumas regalias dentro da cadeia e nos tribunais. Então ele tinha acesso a livros, ele tinha acesso à biblioteca, ele tinha acesso ao caso. E em uma dessas vezes no tribunal, o policial meio que se distraiu que estava cuidando dele dentro da biblioteca e ele acabou pulando da janela. E no documentário mostra que ele ficou na cadeia várias vezes ensaiando da beliche dele pro chão qual seria o impacto dele pulando da cama até o chão, para ver qual seria o impacto quando ele voltasse no tribunal e pulasse da janela. E ele fugiu, e ele foi pego somente alguns dias depois, por conta de uma denúncia. Ele foi preso. Na cadeia ele teve 2 tentativas de fuga que não conseguiu. Na terceira deu certo e ele fugiu, e assim que ele fugiu ele fez novas vítimas até os caras conseguirem pegar ele de novo. Involved in how many homicides? We came up with 30. I mean, we added up. It's late at night, like you said, but I think that's a fairly close figure. Ele admitiu ter cometido 30 assassinatos, mas suspeita-se que ele cometeu mais de 65 crimes, porém ele não revelou ou falou que a autoria era dele. Ele era uma pessoa tão narcisista, ele era tão egocêntrico, que enquanto ele estava no julgamento dele, ele tinha muita discussão com os advogados dele, ele não concordava com como eles estavam conduzindo o processo, e em um determinado momento ele falou que ele ia se autodefender no tribunal, por ele já ter tido algum conhecimento em direito, porque ele começou a faculdade e não terminou. Então ele assumiu o caso dele e ele ia fazer as perguntas e ele acabou se defendendo, o que acabou passando uma imagem muito ruim pro júri, porque ele tinha muita soberba de falar sobre as coisas como se ele não tivesse feito e desviando o assunto, mas isso não convenceu. O juiz acabou condenando ele e no tribunal o juiz até falou que ele tinha muito talento para exercer a profissão, só que ele tinha escolhido o lado errado. Uma das práticas mais sinistras que ele cometia provavelmente era a necrofilia. Existem relatos de que ele voltava até o corpo das vítimas, ele acabava estuprando o corpo, ele maquiava, pintava, ele revisitava os lugares que tinham acontecido os crimes e depois ele ia para um próximo crime. Eles suspeitam que ele começou os assassinatos dele com 14 anos, quando ele matou um vizinho de 8 anos de idade. Então, essa personalidade dele não foi uma coisa desenvolvida tão tardiamente, todo esse lado criminal dele foi desenvolvido muito cedo. No documentário da Netflix, Conversando com o Serial Killer, ele traz entrevistas do Ted através de áudio, e nessas entrevistas ele nunca assumia que ele tinha cometido os crimes. E o cara que estava entrevistando ele estava começando a ficar um pouco saturado, porque por conta do egocentrismo, ele sempre voltava para falar sobre ele. O cara perguntava sobre os crimes e ele nunca falava, ele sempre voltava para falar sobre a vida dele, sobre a personalidade dele. E um dia esse entrevistador, ele teve uma sacada, e ele chegou pro Ted conversando com ele, e ele perguntou na terceira pessoa, ele falou assim: se você tivesse cometido esses crimes, o que você faria? E a partir desse momento, o Ted começou a relatar todos os crimes que ele tinha cometido na terceira pessoa, como se não tivesse sido ele. E isso fala um pouco sobre um dos diagnósticos dele. Um dos diagnósticos do Ted foi o transtorno de múltipla personalidade. E quando ele deu essa entrevista e começou a falar na terceira pessoa, fala um pouco sobre esse transtorno. Ele não lembrar na personalidade matriz, teoricamente, o que ele tinha feito na outra personalidade dele. Haviam relatos de que ele mudava muito quando ele estava no tribunal, então quando ele estava se defendendo no processo ele era uma pessoa, e quando ele tinha advogados ele se transformava, ele tinha acessos de raiva, então ele acabava que não controlava essas personalidades distintas dele, o que colaborou muito para ele se transformar nessa pessoa péssima. Ele foi condenado à pena de morte, né, à cadeira elétrica, e quando ele foi preso e estava perto de eles cumprirem a sentença, né, da pena de morte, ele falou que a indústria pornográfica tinha colaborado com a transformação dele no que ele era no momento. We're talking about an influence that is the influence of violent types of media and violent pornography, which was an indispensable link in the chain of behavior, the chain of events that led to the behaviors, to the assaults. O caso do Ted Bundy, ele ficou muito conhecido porque muitas mulheres iam no tribunal e falavam que por ele ser muito bonito elas não acreditavam que ele cometeria aqueles crimes. Então, ficou muito famoso.
E derivado disso, apareceram alguns filmes e alguns documentários. Tem o filme Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal, com o Zac Efron interpretando ele. E no filme, ele, em diversos momentos, ele faz exatamente a mesma cena que foi documentada, porque na época do processo dele, já podiam ser gravadas imagens dentro do tribunal. E como ficou famoso, acabou sendo televisionado o processo e o julgamento dele. Tem um documentário, Conversando com o Serial Killer. Na Amazon tem Ted Bundy, Apaixonado por um Assassino. O documentário Conversando com o Serial Killer, ele é muito bom, porque ele traz áudios originais das entrevistas com o Ted, ele traz imagens do caso, ele traz a gravação do tribunal nos julgamentos dele. Tem diversos momentos em que ele confronta os policiais na frente das câmeras, ele rasga a sentença dele na frente das câmeras. I mean, we've had our chance. We've displayed the prisoner now. I think it's enough. Agora que você já conhece um pouco mais sobre o Ted Bundy, se você souber de algum filme, algum documentário, algo inspirado na história dele, deixa aí nos comentários.